Vamos lá, eu vou gravar esse vídeo para poder tirar uma dúvida dos alunos, que está tendo muito aluno com essa dúvida. Ele já tem o projeto em produção lá, né, em funcionamento, e saiu uma nova implementação. Como que ele vai fazer para poder não perder, não substituir tudo aquilo que está lá funcionando e perder as informações que ele tem? Se você não tiver o projeto funcionando já, né, por exemplo, eu só estou com teste, estou com cadastro, ok. Você vai pegar aqui o banco de dados finalizado, vai subir ele lá no seu servidor e os arquivos também finalizados. Mas quando você já tem o projeto em produção e você quer fazer a modificação aí dele sem perder, né, a atualização dele, sem perder o que você já cadastrou, isso aqui tem que ser feito de forma manual, que é as inserções dos campos lá nas tabelas do banco de dados. Tá? Então, toda implementação eu deixo escrito. O que você tem que adicionar na tabela config e como que é o campo que vai lá. O que você vai ter que adicionar nessa outra tabela e assim por diante. Estou dando exemplo em cima de uma implementação que eu fiz no Delivery Interativo. Mas pode ser qualquer outro projeto. Então, foi lá no da assistência técnica, foi no do empréstimo, qualquer outro projeto que eu tenha, vai estar aqui o arquivo dentro da pasta arquivos que você vai baixar, né? Sempre do último módulo. Então, no Delivery Interativo é a implementação 7, que é a última, você vai baixar os arquivos dela e vai ter as modificações aqui, um bloco de notas com essas informações. Então, nesse caso, nós vamos ter que adicionar, eu já mostro para vocês como que adiciona. Tá? Se vocês não quiserem fazer isso aqui ou não souberem, eu vou cobrar um valor de R$200 para poder fazer essas adições e subir novamente o projeto lá para vocês. Agora tem uma terceira condição ainda. Vamos supor que você já modificou os seus arquivos do sistema, trocou lá a parte de estilização, né? Mexeu mesmo no código, na codificação. Então você não vai poder simplesmente vir e substituir os arquivos. O banco de dados vai ser a mesma coisa, mas os arquivos não. Aí o que eu vou aconselhar? Acompanhar as aulas da implementação, porque todo o projeto que eu crio, né, inclusive as implementações também são em aulas. Então eu vou estar ensinando aqui o que eu fiz nele. Né? Nós vamos ter aulas que vai ensinar, por exemplo, a colocar aqui mais APIs de WhatsApp, a mexer nas grades do produto, entre outros recursos. Então você vai ter que acompanhar as aulas caso você tenha feito já modificações dentro do código do seu sistema, tá? E aí você vai incrementando aquilo que você achar interessante. Agora, eu vou mostrar aqui o seguinte, né? Se você for acompanhar as aulas, então isso aqui você não vai usar, porque durante as aulas eu vou adicionando os campos. Para você que não é programador ou que não quer acompanhar as aulas e quer só fazer as mudanças no banco de dados e substituir os arquivos do sistema, para você vai ter que fazer o seguinte, eu vou entrar aqui no meu banco de dados, que é o que está com o próprio projeto que eu estou aqui, né, que é o Delivery, mas como eu falei, qualquer outro vai ser a mesma coisa. Então você entra no servidor onde o seu sistema está em produção, tá? Você vem aqui no banco de dados dele, ó, faz primeiro uma exportação dele. Isso aqui sempre é bom você fazer, porque se der algum problema, não é comum dar problema no servidor, né? Mas nada que tá na web está livre aí de hacker. Então o hacker pode atacar o seu servidor de hospedagem e causar vários danos ali a todos os clientes que utilizam ele. Então, sempre faz aqui, pelo menos uma vez por semana, a exportação do banco de dados. Isso é importante. Ó. E aí, antes de manipular ele, de mexer, eu vou exportar. Porque qualquer coisa que tiver de problema aqui, eu tenho ele depois para que eu possa importar. Tá? Se você depois precisar de importar, você pode clicar sobre o nome do seu banco de dados, selecionar todas as tabelas, excluir primeiro as tabelas, tá? Eliminar ela e depois importar novamente. Não é o caso aqui, tá? Nós não vamos precisar disso. O que eu preciso fazer, nesse caso, eu fiz a exportação por segurança, mas o que eu preciso fazer é o que está escrito aqui no bloco, que é começar a modificar as necessidades aqui desse meu banco de dados. Então tá aqui, ó, tabela config. Primeira coisa que eu vou fazer é ir lá para tabela config. Pronto. Aí está pedindo para adicionar um campo chamado, né, seletor API com o tipo varchar 30 caracteres nulo. Então eu venho aqui para adicionar um campo nessa opção, né, de estrutura. Talvez a atualização aí ou a linguagem do seu navegador esteja um pouco diferente, então fica atento aqui, ó, a posição da aba, tá? Estrutura. Aqui embaixo você vai ter uma opção para poder adicionar um campo, né? Pode ser sempre no final, tá? Isso não vai fazer diferença, sempre que eu adiciono o campo é no final, então não precisa mexer nisso, e clique em executar. Aí aqui ele quer saber qual é a tipagem desse campo. Então tá escrito aqui, ó, que é um campo chamado seletor API, cuidado com o nome, que se ficar um espaço a mais, alguma coisa aqui diferente, não vai funcionar, tem que ser exatamente o mesmo nome que eu coloquei ali, porque no código nós recebemos esse nome. Aqui é o tipo inteiro? Não, o tipo é esse, ó, varchar. Então vamos trocar aqui, ó, varchar. Tem vários outros que eu uso, tá? Então essa tipagem você vai ver aqui de acordo com a necessidade. Qual o tamanho do caractere? 30. Não são todos que têm essa necessidade de preencher que tamanho. Quando tiver aqui do lado dele, ó, você vai ver que tem. Então quando é decimal tem e quando é varchar também tem. Mas quando é inteiro não. Ó.
então não preciso preencher nada ali, né? E quando tiver esse null, geralmente quando você estiver adicionando um novo campo, sempre vai ser null, porque é um campo que não é obrigatório, tá? Então você vai marcar esse null aqui, ó. Pronto, clicou em salvar, tá feito aqui. Aí vamos supor que você viu, ixi, eu fiz aqui alguma coisa errada, não era isso, não tem problema. Você pode ou eliminar ele e fazer novamente, ou pode clicar em editar aqui, ó, alterando e modificando o campo. Então é bem fácil manipular o banco de dados. É claro que se você tem o seu projeto em produção, ou se você está trabalhando com outros projetos de outros clientes, eu sempre vou aconselhar vocês a acompanharem as aulas, acompanhar o treinamento, aprender de fato a trabalhar com o sistema. Porque se você quer vender para um terceiro aí, para um cliente, o básico do básico é isso aqui, você saber manipular um banco de dados, tá? Então é interessante isso. Agora, vamos lá, esse foi o primeiro, correto? Aí você vai olhar o próximo, qual que é o próximo? Temp. Ah, então vou vir para essa tabela temp aqui, ó. Aí eu tenho que adicionar, vou vir aqui em estrutura, né, e tenho que adicionar um campo grade do tipo inteiro e nulo. Então não tem problema, eu vou aqui clicar em executar de novo, né, eu vou colocar aqui grade, ele é inteiro e eu só marco nulo, pronto. Há um outro que é decimal, né? Então tá aqui, ó, campo valor unitário, ele é decimal 8,2, tranquilo. Eu venho aqui em executar, valor unitário, decimal, pode ser que ele vai ser data também, tá? Depende muito aí do tipo do campo. 8,2, que é o tamanho aqui, ó, também nulo. E assim vai. Então, se o seu banco de dados está em produção, você não pode eliminar as tabelas dele e importar um novo. Você tem que colocar um a um dos itens que eu falei aqui. Aqui, inclusive, também tem alguns importar novas tabelas, porque às vezes não tinha tabela e eu adicionei na implementação. Então, nós não vamos precisar ficar criando ela. Como que eu importo, então, uma nova tabela? Eu clico sobre o banco de dados, clico na opção de importar, clico para poder selecionar e vou lá onde vocês baixaram os arquivos atualizados aí, né? E aqui então vai ter as tabelas que eu sempre deixo, tá? Nesse caso ali eu falei que eu tenho que importar a tabela grade, então eu vou importar ela, ó, ele já vem para cá para o meu projeto. Aí depois eu clico de novo sobre o banco de dados para ele mostrar todas as tabelas e venho aqui importar novamente. E aí eu importo a próxima tabela que foi item grade. Então sempre clicar sobre o banco de dados, o nome dele aqui, para primeiro ele mostrar as tabelas e depois você conseguir fazer a importação. Tá aqui, ó, tabela itens grades e tabela grade, né? Então, quando tiver uma opção de importação da tabela, é dessa forma. Então, basicamente é isso. Ah, excluir tabela, não é todos que tem, é muito raro isso aqui acontecer, tá? Mas nesse caso, como eu reestruturei toda a estrutura do produto, do projeto, eu acabei excluindo tabela. Isso não é obrigatório, você pode deixar ela aqui tranquilamente que não vai dar problema nenhum. Mas se você quiser excluir uma tabela, é aquilo que eu mostrei. Aqui em eliminar, você consegue eliminar a tabela. Ah, e se eu não quiser, e se eu quiser zerar meu banco de dados, isso aqui também é interessante, ó. Às vezes tem lá a opção aqui dos clientes que está cadastrado, né? E você quer limpar aquele banco de dados. Então, você pode clicar nessa opção de limpar, ou selecionar mais de uma tabela, como eu vou fazer aqui, ó, e fazer a limpeza delas, ó. Não tem problema. Então você selecionou aquelas tabelas que você quer limpar, você vem aqui embaixo e clica em limpar. Aí ele zera todo o conteúdo daquela tabela, tá? Ele limpa todas as informações dela. Então se tiver registro ali, vai ser apagado. Agora, a outra condição é a seguinte, isso aqui que eu falei é para você que tem o banco de dados já com informações e não pode perder. Ah, mas vamos supor que eu não tenho o banco de dados com informações, né? Eu quero apagar tudo que tem e colocar o novo sem ter que ficar adicionando campo a campo. Dá, ué. É mais fácil ainda. Então você clica sobre o seu banco de dados, seleciona todas as tabelas dele e elimina. Nesse caso, você vai tirar, né, perder todos os dados que você tinha ali cadastrado já, tá? Então eu eliminei, eu venho aqui, ó, clico de novo sobre o nome do banco de dados, ele não tem tabela nenhuma, clico em importar, seleciono a tabela que eu sempre mando aqui nos arquivos finalizados. Pronto, essa tabela eu não tenho que ficar fazendo nada de campo nela, né? Por quê? Porque tá todos os arquivos aqui, tá? Todas as tabelas que eu já preciso, né? Eu vou lá naquele do config, por exemplo, então ele já vai vir com a informação do campo, que é o seletor API, tá vendo? Então eu já tenho todas as minhas necessidades, mas isso é só para quem não precisa, né, de manter as informações, tá? Esse é o primeiro passo, é você definir a sua necessidade aqui no banco de dados e adicionar os campos. Depois que você adicionou os campos, aí você vai lá para o seu gerenciador de arquivos, aonde fica a pasta do seu projeto, tá? Ou seja, na public, se você tiver um domínio só, ou seja, em uma pasta que tenha subdomínio, igual é o meu caso aqui, ou seja, num domínio adicional, né? Isso aí é você quem vai
definir dentro da sua estrutura de pastas aí na sua hospedagem. Chegou aonde está o arquivo, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de abrir o arquivo de conexão, tá? Geralmente ele fica dentro de uma pasta sistema, mas em alguns projetos que não tem site, ele fica aqui mesmo na raiz. Então, nesse caso, eu vou procurar um arquivo de conexão. Nesse sistema que eu estou fazendo como modelo, que é o Delivery, ele fica aqui dentro de sistema. Eu abro ele aqui, ó, botão direito nele, edit. Pronto. Só que eu não quero editar código, eu só quero deixar isso aqui, ó, para não ter que colocar as credenciais de novo do banco de dados, ir lá no banco de dados, verificar qual é, né? Então, como é esses dados, essa informação, eu vou precisar dela, eu gosto de abrir o arquivo de conexão para pegar ela. Você pode colocar em um bloco de nota ou em qualquer outro lugar, ou até deixar ele aberto ali no navegador, não tem problema nenhum. Aí eu vou voltar aqui para a raiz do site, onde eu tenho todos os arquivos, vou selecionar todos os arquivos aqui, né? Eu utilizei o Shift, tá, para selecionar tudo, vou com o botão direito e vou deletar. Então, eu estou deletando toda a estrutura de arquivos que está dentro aqui do meu projeto. Lembrando que se você fez modificações no seu sistema, né, se ele tem implementações feitas, não faça isso. Acompanhe as aulas e adicione, acrescente somente o que você necessita. Isso aqui é se você não tem nenhuma implementação diferente da minha, né? Então, você tinha lá o projeto, vamos supor, na implementação 6 ou anterior à que eu fiz, eu coloquei novos recursos e você quer também pôr esses mesmos novos recursos na sua. Então, você não fez nenhuma modificação no seu código aí para adaptar a sua necessidade. Aí você pode, então, apagar. Então, eu vou deletar tudo aqui que eu tenho, que é do Delivery interativo, né, que é desse que eu estou exemplificando, e vou zipar esta pasta que está aqui, ó. Deixa eu pegar lá nele, que é dos arquivos finalizados. Essa pasta que está aqui do Delivery interativo, tá? Então, você vai com o botão direito nela, pode aqui zipar ela, porque facilita ali para você poder subir, né? Não deixa como RAR, deixa só como zip. E aí, eu volto aqui na minha hospedagem, clico em carregar, vou aonde eu zipei essa pasta que contém esses arquivos, tá vendo? Ela está compactada aqui e abro ela. Então, ele vai carregar um arquivo zip, que não é o que nós podemos deixar aqui, tá? Então, eu tenho que descompactar na minha hospedagem. Existem várias formas de fazer isso, através do FileZilla e com outros recursos também. Estou mostrando aqui direto pelo servidor mesmo, porque quem é leigo, às vezes, ele só sabe acessar o cPanel, tá? Então, não tem essa prática toda, então acho mais fácil mostrar aqui. Aí, você recarrega para ele mostrar o zip que você subiu aqui, você vai com o botão direito e extrai. Vai acontecer o seguinte, né? Ele não vai colocar todos os arquivos igual estava aqui na raiz. Então, você vai ficar com um zip, nunca deixa zip aqui, vai com o botão direito e exclui esse zip, e ele vai colocar os arquivos dentro de uma pasta, né, onde ele extraiu. Você abre a pasta, seleciona todos os arquivos, clica na opção de mover e volta aqui, ó, apaga o diretório onde ela está, para ele voltar para o diretório raiz. Clique em mover. Pronto. Então, essa pasta fica vazia, você pode até excluir ela, e os arquivos todos ficam na raiz como era. Só que o seu arquivo que tem a conexão agora não tem mais a conexão com o seu banco de dados. Então é a hora que você vai abrir esse arquivo e vai pegar as informações que você anotou e vai substituir aqui, tá? Porque eu sempre vou mandar com os dados do servidor local. E aí, beleza. Agora é só acessar e o seu projeto vai estar, né, com aquelas últimas implementações que foram feitas ali. Deixa eu até acessar aqui para ver se o acesso está normal. Aparentemente sim, ó, tudo correto, né? E a opção que eu fiz, por exemplo, foi de adição de grades do produto. Então, aqui eu consigo já visualizar que ele está funcionando toda a estrutura de grades. Aquele outro campo que eu adicionei lá, que foi o seletor de API, também está aqui, ó, com a opção de qual API eu vou estar usando. Então, fica aqui a explicação, tá? Das formas que você tem aí. Se você só vai substituir tudo mesmo e não está importando com dados, tranquilo. Você importa novamente o banco de dados e substitui os arquivos. Mas se você precisa manter os dados, você tem que seguir o passo a passo daquele arquivo que está no bloco de notas, que é os arquivos das modificações no banco. E acrescentar essas modificações conforme eu expliquei nesse vídeo.